Bem-vindos a mais um Full HD Convida, um espaço dedicado para você vir aqui, sentar ao meu lado, contar a sua história, falar sobre o seu negócio, sobre suas conquistas, produtos, serviço, não importa. O lugar está reservado para você falar, soltar a sua voz sobre o que você precisa que os outros escutem. E aqui, mais uma vez, já veio, foi acho que o segundo episódio? Acho que Hoje é foi o segundo. segundo episódio. Não, foi o segundo episódio Sim, sim. do nosso programa, né? Tá. Que é o Antônio, que é do Local Box, uma self-storage muito legal. E hoje ele continua aqui, porque no primeiro episódio que a gente bateu um papo, ele falou um pouco da história dele, né? Ele contou como ele chegou nesse mercado, né, de self-storage, contou um pouco de como ele pensou em montar esse negócio, só que a Local Box está expandindo e hoje ele veio contar para a gente como é que vai ser isso, né, Antônio? Seja Exatamente. bem-vindo mais uma vez. É um prazer recebê-lo e hoje vai ser bacana, hein? Não, o prazer é meu estar aqui e ser entrevistado contigo. Ah, bacana, bacana. Conta para mim, então. No outro episódio a gente contou histórias. Hoje eu quero contar, eu quero que você conte como é que está o posicionamento da Local Box hoje no mercado, porque tem surgido outras empresas Uhum, do mesmo segmento, né? exato. Bom, nós estamos num momento de expansão, estamos vendo oportunidades e como que a gente está se posicionando? Existe dois players, hoje é um só, que é um fundo de investimento. E existe os operadores individuais, que eu sou um, por acaso. E a gente começou a ver como que a gente consegue competir nesse mercado para ser eficiente, né? Ser competitivo. E eu acabei me espelhando um pouco na empresas de pet shop. Tá. O setor de pet shop hoje tem a Cobase e a Petzê, se eu não me engano, eles estão se juntando, e existe algumas que conseguem enfrentá-los de forma independente, que seria o meu caso, né? Uhum, Um exemplo, eu acho que é a Petland, que é uma franquia. uhum. Eles conseguem pôr unidades dentro dos bairros. Ah, E é um outro modelo de como você vai operar no mercado de pet shop. Ao ah, invés de ter aquelas super lojas, que não tem nada contra, eles tem estão lojas certos, mas como menores. que você compete contra esses grandes players do mercado? Uhum. A Petland achou um modelo. A Local Box, mais ou menos, guardadas as suas características, está indo para esse tipo de competição. Ah, Nós teríamos condições de competir com os grandes, que é os fundos de investimentos, uhum, oferecendo um modelo de negócio mais compacto, porém mais próximo da residência. uhum. Hoje, eu acho que eu já lhe contei na primeira vez, na nossa filial, que é o modelo é o módulo símbolo de como a gente quer expandir, há clientes que vão a pé. Lá, são poucos, mas Uhum. a gente está muito próximo dos nossos clientes. É porque eu acho que São Paulo voltou a ser bairrista, né? Bom, eu sou da Vila Mariana, eu só faço É, tudo a pé, tá? mas antigamente era assim, né? Sim, Aí eu me lembro bem na juventude que a gente ia para outros bairros, porque as baladas, os bares estavam afastados de onde eu moro. Então a gente deixou de ser bairrista. Na minha adolescência eu era bairrista, total. A gente fazia tudo dentro do bairro. E eu acho que as pessoas estão voltando a fazer isso, porque está crescendo um comércio local onde as pessoas, tanto de diversão quanto sim. de serviços, que as pessoas não estão precisando mais sair do seu bairro. Também por conta de segurança, também por conta de trânsito, que São Paulo sempre é muito caótico, né? Hoje não existe mais horário de pico, né? É o dia do pico, né? É. Eu vou dar um exemplo, eu sou morador da Vila Mariana, na minha rua, acho que dá 30 metros, abriu um mercadinho de bairro. É. Excelente, faço tudo a pé lá. E por que não ter uma extensão do lar através de um self-storage também para ser feito, utilizado de forma a pé? Uhum. Isso aí vai até como. Eu acho que existe uma tendência das cidades. Houve um momento em São Paulo que ela expandiu para os lados. Está tendo um outro movimento de adensamento, de Uhum. forma que as pessoas consigam resolver a própria vida. Não vou falar no seu quarteirão, mas nas suas imediações, Uhum. utilizando o mínimo de carro. Uhum. Você sabe que essa semana eu assisti uma série brasileira com a Bruna Marquezine e o Sérgio.
que em um dado momento da série, ela decide ir embora para Portugal. Certo. E eles vão para onde deixar os móveis Você lembra dela? da gente, né? Lembrei na hora. E aí, eu tenho até essa curiosidade. Sim, É, o seu tipo de negócio, como eu vi na série, são várias portinhas. perfeito. O seu negócio também é assim? Sim, Ou sim. existem vários modelos dentro de um galpão? Então, dentro de um galpão, nós temos os boxes subdivididos em vários tamanhos para atender a mais ampla necessidade das pessoas. Geralmente, quem vai, por exemplo, morar no exterior porque vai fazer uma pós-graduação, vai passar 2 anos, não é uma regra, mas ele geralmente guarda pouca coisa. Então, um box pequeno, até 3 metros quadrados, É o é o suficiente. Aham. Por quê? Qual que é o pensamento da pessoa, né? Qual que é o sentimento dela? Quando retornar ao Brasil, ela quer retomar a vida dela do ponto que parou. É Ela não verdade. quer voltar 2 passos É atrás. verdade. Às vezes não quer se desfazer dos móveis, Sim, sim, né? sim. Não quer, tem lembranças, memórias, como você Exato. disse, né? Mente organizada, como que é o lema? A mente organizada, casa Organizada, organizada, mente mente organizada. organizada. Cara, nunca mais esqueci, faz todo sentido. Não só por conta de, de guardar coisas, mas eu Sim, acho que isso leva para a vida. Mente exato. organizada, a casa, pode ser seu corpo, sua vida, tudo, né? Mais leve, né? Mais leve, quando a gente organiza as caixinhas dentro da mente, né? Agora, vocês estão expandindo, Sim, mas não no sentido de ter outros negócios em outros bairros. Vocês criaram um esquema de franquia. Esse foi o seu modelo. Como é que você chegou nessa ideia do tipo, chegou o momento de virar franquia? certo. Vou falar da expansão. Tá. Chegou no momento que começou a faltar espaço dentro da local box, nossa matriz. Hoje, só de área de prédio, nós temos mais de 3 mil metros quadrados. E área locável, eu devo estar próximo de 2 mil metros quadrados. Tá? Caramba. Eu já estava vendo a necessidade de expandir para nós, para a própria local box, e já procurando galpão, tudo, e com a preocupação de como competir com os fundos de investimentos. Daí surgiram 2 modelos. Um que foi a franquia propriamente, que muita gente começou a me perguntar, pô, ia na local box, mas daqui é uma franquia que você trouxe de fora? Eu falei, não, fomos eu e minha irmã que montamos toda a É, a programação visual. ideia é de fora, né? Porque veio A dos ideia, Estados de- a, Unidos, como a gente falou no primeiro a episódio, ideia é do né? self-storage, sim, É, dos Estados Unidos, mas mas o modelo de negócio seu é seu. é meu, é meu. É, e isso é um caminho da franquia. E o outro seria aproveitar o próprio nosso modelo de negócio e replicar em outros bairros, com a dificuldade de achar galpão, Ah, tá? eu imagino. Isso é muito complicado. É porque muitos bairros que têm galpão ou que têm casas muito antigas estão sendo derrubados pelas construtoras que estão construindo prédios, né? E você vai ter que enfrentar esse competidor de espaço, que é a verticalização. É quase impossível enfrentá-los. Tá? É muito difícil. Nossa, a hora que você olha, você está andando na rua, daqui a pouco, nossa, mas tinha um Carrefour aqui. Hoje é um prédio. Hoje está virando um prédio. É verdade. E assim, locais imensos. Imensos. Bom, no final nós conseguimos na Vila Gumercindo achar um imóvel, fiz questão de alugá-lo, um modelo compacto, se não me engano são 500 metros quadrados, pago aluguel, fiz questão de achar um modelo que demonstrasse a viabilidade mesmo pagando aluguel, Tá. porque qual que é a dificuldade? Você tem que achar um modelo de negócio que o faturamento seja um múltiplo do valor fixo de aluguel. Aham, E nós conseguimos fazer essa equação. entendi. A consequência disso, que eu estou demonstrando para um possível franqueado a viabilidade do negócio. Olha, mesmo pagando aluguel, mesmo considerando os custos do imóvel, esse ovo fica de pé. Você criou um plano de negócio. Tem Você um já plano de tinha, negócio, né? Você já isso. tinha o seu plano de negócio da Local Box, que deu super certo. Sim, E agora você está mostrando, vai mostrar para o cliente que é possível ele ter uma franquia, mesmo não sendo proprietário daquele terreno. exato. Que maravilha. Lógico, se a pessoa já tiver o galpão
esse custo de oportunidade, que é o valor do aluguel, ela já não for... Nossa, aí é perfeito. Daí é mundo perfeito, né? Não tem o né? que se discutir. Tipo, tem um galpão lá que Parado, não está conseguindo alugar por nada. é, Pode criar um novo negócio. seguramente, né? Nosso lema para franquias é transforme espaços vazios em oportunidades. Total. E, olha, e franquia, formatar uma Eu franquia... quero saber sobre isso, porque, de fato, né, a gente imagina a burocracia que é, primeiro, o planejamento, né? É, Porque você tem que montar um plano de negócios onde a pessoa visualize que aquilo é possível. Então, você tem que convencer aquele franqueado que o seu negócio é rentável. é. Como que foi esse processo? Vamos Vou explicar. explicar o Tá. processo. Primeiro que eu acho que eu vou falar isso para quem quiser franquear, ou inclusive de outros setores. Você quer fazer uma franquia, primeiro você tem que ter um plano de negócios que fique demonstrado claramente que é financeiramente viável. Nós estamos falando de empresa, não estou falando de hobby. Hobby você não precisa fazer muita conta, você vai levando. Agora, você é empresa, você tem que ter uma margem de segurança, de rentabilidade, que te assegure, te dê tranquilidade para sobreviver. Primeiro, você fechou as contas? Tá, esse é o primeiro ponto. O segundo, que tem muita gente que desiste, que é o fator, assim, todos os processos da empresa necessariamente têm que estar muito bem ajustados. Tudo, tudo. Desde da implantação do negócio, o atendimento, no nosso caso é um fator crítico, existe um padrão de atendimento Padrão, isso é é, importante. Você não está a só franqueando o nome Local Box, Não, você está é franqueando o o modelo de modelo de negócio. negócio, Então tem que seguir o o padrão padrão, que você já vive há anos, que eu né? sei que dá Que certo, sabe que dá certo. que eu estou vendo, né? Nós temos um histórico que comprova minhas palavras. Então, a implantação, manual de atendimento, manual de propaganda, e depois da operação e o administrativo. Porque você administrar, no meu caso, são mais de 500 boxes, 500 aluguéis eu administro. Se você não tiver um padrão muito bem formalizado, você vai se perder nos números. Não, e eu acho que é um investimento muito bacana, mesmo para quem já tem um negócio ou para quem é CLT, porque não é o tipo de negócio que precisa estar ali, né, no negócio. Você pode fazer tudo remotamente ou não. Por exemplo, eu tenho aqui o meu estúdio. Perfeito. Ai, nossa, Antônio, adorei o seu negócio. Poxa, é uma oportunidade de eu ter um plano B aí. Eu preciso estar no local para gerir o negócio. Se não for você, você precisa ter uma pessoa que vai entender dos processos. A pessoa obedecendo os processos, seja ele um funcionário ou o próprio empresário, vai dar certo. Essa é a questão. Tá. Seguindo processos, a probabilidade de sucesso ela é multiplicada. Tá. Se a pessoa começar meramente franqueou não, licenciou uma marca, começou a fazer de qualquer jeito, a chance de insucesso também vai para o lado oposto, ela se multiplica. Tá. A chance de dar errado é muito grande. Seguir o processo, ter as contas corretas e estar atento ao negócio, eu acho que é fundamental. Se o investidor, não vou chamar do empresário, se o investidor não estará no dia a dia do negócio, existe uma solução. A solução é ter alguém de confiança que vai conferir se esses processos estão sendo executados conforme os manuais. Eu acho que o que eu tenho em mente aqui? Eu acredito que você tenha tido muita procura de pessoas, investidores, empresários de outros estados. Vamos lá. Eu tive, por incrível que pareça, assim que nós publicamos a oportunidade de franquia, infelizmente, eu não tenho como atendê-los, mas me apareceu uma pessoa da fronteira com a Argentina, em Uruguaiana, que não tem nem voo direto, nós estamos em São Paulo, e me apareceu alguém em Bela Vista, Boa Vista, desculpa, Boa Vista. lá em Rondônia ou Roraima, não me lembro. Enfim. Agora a aula de Fugiu, geografia foi embora. Enfim, eu não tive como atendê-los.
entrei em contato. Porque você não queria, ainda não tinha um modelo de franquia e também não tinha o interesse de ter um negócio próprio ou uma sociedade lá longe, né? Como nós estamos no início, nós estamos em dezembro de 24, pelo menos os primeiros franqueados, seria muito importante estar muito próximo de mim, da nossa equipe. Nós temos um funcionário que vai ficar dedicado integralmente só para franquia, atendimento, observando o desempenho. Então tem que estar próximo. Quanto tempo você demorou para formatar o modelo de franquia? Olha, franquia é tão minucioso que foi mais de um ano. Eu finalizei, o ponto final foi na parte jurídica, isso foi no final de agosto. O processo inicial começou em agosto de 23. Então, durante um ano, nós ficamos fazendo manuais, procedimento, que também foi bom para nós, porque nós acabamos refinando até nossos processos. E é um documento que você faz, documento que a gente chama em aberto, que está sempre melhorando. Olha, existe uma maneira mais inteligente de fazer esse processo. Adiciona no manual. Mas aí você foi atrás de algum consultor, alguém especialista em processos de franquia, ou a parte jurídica ela já cumpriu esse papel? Não, nós procuramos... Isso é importante, né? Sim. Eu tive a satisfação de trabalhar com a Praxis, franquias, empresa excepcional do Adir, minha homenagem a ele, todo o meu respeito e admiração pelo trabalho que ele faz. Não é fácil, muitas vezes durante o processo você respira fundo e para continuar. Imagino. Mas ele deve ter bastante experiência com esses respirar fundo, né? São veteranos. Um detalhe da Praxis que eu tenho muito orgulho de falar, das 50 principais franqueadores do Brasil, 39 passaram por eles. Caramba! E espero que seja 51 seja a minha. Tá? E ele também pode, nesse processo, né, de consultoria, ele também pode dizer se seu negócio é viável a ser franquia ou não, né? Não, então, o primeiro procedimento para você fazer uma franquia é o estudo financeiro. Passou pelo estudo, isso aqui esse modelo financeiramente bom, fica de pé, tá, já pode ser franqueado. Isso daqui é possível fazer os manuais, é mais um ok. Inclusive, quando você faz um contrato de consultoria, você pode fazer ele assim, primeiro eu faço o estudo. Se for franqueado, eu continuo, senão eu paro por aqui. E o nosso caso deu positivo. Entendi. E aí tem a parte dos royalties, da parte de marketing. Exato. Tipo o McDonald's, né? O McDonald's tem esse padrão. Todas as lojas têm que ter o mesmo designer, tanto físico quanto da administração, né, que você disse, e é tudo padrãozinho, né? Tem que seguir tudo certinho. A franquia até ela tem a taxa de franquia, depois tem os royalties, que é o pagamento do uso da marca. Lógico. E tem uma porcentagem menor, que é a taxa de propaganda. Tudo isso sobre o faturamento. Quer dizer, assim, eu só vou ter sucesso se o meu franqueado tiver sucesso. Senão eu vou ficar avulso. Tá. Viver só da taxa de franquia é muito pouco. Não é isso que a longo prazo sustenta o negócio. O que sustenta o negócio é o sucesso do franqueado. É o sucesso do franqueado, que vai ser o meu sucesso. Sobre padronização visual, exatamente como você falou. O McDonald's que você vê, está tudo no padrão McDonald's. A Local Box, uma franquia da Local Box, vai seguir os mesmos padrões estéticos de comunicação visual. Mas vocês vão ajudar a montar? Sim. Porque, por exemplo, eu tenho uma coisa que virou assim, não existe uma esquina, acho que não tenha isso agora, é aquele mercadinho Oxô. Gente do céu, eu não sabia. A força desse cara é impressionante. E está tudo padronizado. Tudo. Tudo. Muito bem. Até o tempo de reforma. Sim. O esquema de inauguração é tudo igual. Quero chegar nesse refinamento. Você vai chegar, tenho certeza. A pessoa tendo um imóvel e gostando, nos conhecendo, nos aprovando, lógico que ela vai comparar não só com outras pessoas do setor, mas de outros setores. Eu acredito que em menos de 6 meses ela monta.
Você pode abrir para a gente? Se não puder, tudo bem, mas é que eu acho que se eu estou curiosa, você que está aí assistindo também deve estar curioso. Uma ideia de faturamento, possível faturamento, uma previsão. Uma previsão. O nosso estudo inicial, 400 metros. Uma boa pergunta que você me fez, mas o que antes. Existe uma pergunta anterior que era o seguinte: qual o menor tamanho de self-storage para ele viabilizar? Legal. Para as nossas contas, a gente começou a observar que 400 metros quadrados de área de galpão já começava a viabilizar. Tá. Você vai ter da área coberta, você vai conseguir alugar, por exemplo, 60%. Então, a partir de 400 metros quadrados para cidades de São Paulo, a gente acredita um faturamento de R$ 50.000. Caramba! Quer dizer, esses R$ 50.000 tem que compor 3 números. O custo de oportunidade, que é o custo do aluguel, o pagamento dos custos fixos, funcionários e o administrativo, e o outro terço vai ser o prêmio de ele ter investido num negócio próprio, né? Vai ser propriamente o lucro do risco, sobre o risco. Agora, você está preparado para esse novo passo? Porque acredito que depois de tantos anos que você já tem a sua empresa, hoje ela praticamente anda sozinha, Sim. né? Chega uma hora que o negócio, quando ele viabiliza, né? Tipo, deu certo. Ele começa a andar sozinho, Sim. né? Esse é um novo passo. Olha, Apesar de você não ficar à frente, né? Você disse que vai ter uma pessoa determinada da franquia, sim. a ficar à frente disso, mas o mínimo que eu conheço você, eu tenho certeza que você não vai ficar muito afastado, não. Comecei a Local Box em 2009, era eu, minha irmã, e eu tinha um funcionário que era o porteiro. Hoje nós estamos com mais de 10 funcionários. Um negócio completamente padronizado os processos. Eu estou aqui com a mente tranquila que a empresa está sendo tocada, bem gerenciada, com nossos colaboradores. E chegou um momento que eu, sinceramente, eu falo isso de coração, eu olhei e falei, pô, eu tenho condições de dar um passo a mais. Eu não vou ficar preso dentro de uma empresa que já está todo o seu potencial. Estou com 50 e poucos anos. Fica numa zona de conforto, né? Eu estava na minha zona de conforto. Eu falei, não, eu tenho essa capacidade. E outra, quem está no comércio sabe, você está lá no dia a dia, as pessoas acabam me conhecendo. E frequentemente me perguntavam, você não tem uma franquia? Você não tem uma franquia? Até que chegou uma hora e eu falei, tenho. Aguarda um ano. Agora eu tenho. Agora eu tenho. Essa pergunta é interessante porque o que determina você poder se expandir ou não? Ter demanda. Eu tenho demanda de pessoas querendo comprar e se interessadas pela Local Box, ter uma franquia. Então, isso é o primeiro chamariz. Pô, eu tenho demanda, gente querendo consumir o meu modelo de negócio. Eu passei um ano estudando que esse ovo tem como ficar de pé. Ela tem rentabilidade, tem uma padronização, tudo. Por que eu não vou expandir? Lógico. Em todo caso, além de ter a nossa matriz, eu fiz questão de abrir uma filial, que eu já acabei de comentar, estou pagando aluguel, para demonstrar piamente para quem for olhar, que olha, esse eu não consegui achar um de 400 metros quadrados, achei um de 500 e poucos. Mas eu estou mostrando que a pessoa consegue ter um negócio de 500 metros quadrados no setor de self-storage, tendo o seu lucro. Então é isso, por isso que eu estou confiante, eu acho natural esse passo que nós estamos dando. É aquilo que a gente falou, né, no programa anterior. Com a verticalização de São Paulo, Sim. vai ficar um pouco mais. A procura vai ser maior, né? Sim, sim. Então, é uma oportunidade de negócio para quem está aí nos assistindo, que é da região de São Paulo, né? Eu falo São Paulo, a grande São Paulo, né? Mas interior também tem muitos condomínios enormes sendo construídos e as cidades também estão crescendo no interior, né, de São Paulo. Sorocaba, por exemplo. Sim, sim. Meu Deus, como Sorocaba cresceu. Não, Hoje tem até um grande shopping em Sorocaba, né? relativamente do interior. Salvo engano, Sorocaba está com 900 mil habitantes. Olha isso. Para viabilizar um shopping center, nas proporções que nós temos em São Paulo, são necessários 500 mil habitantes. Exato. Então, ele já há um bom tempo tinha condições de ter um shopping center nesse porte. O self-storage, do jeito que nós estruturamos,
Nós ainda só não contemplamos as cidades muito pequenas, mas o modelo de negócio já viabiliza a cidade média, com certeza cidade média e as capitais. Então, se a cidade está acima de 300 mil, os nossos estudos já contemplam isso. Tá? Entendi. Nós estamos falando muito da cidade de São Paulo, porque é onde nós estamos fazendo esse podcast, essa entrevista. Mas o estudo viabiliza, assim, qual que é a dificuldade? Eu preciso casar faturamento com custo de oportunidade. Se isso aqui for um múltiplo, eu falo, ok, eu consigo ter um self-storage aí. E uma oportunidade de quem está assistindo, porque o online, ele não está limitado ao Brasil. Bom, Por mais que vai, nos Estados Unidos, isso exista já, esse modelo de negócio. Mas, como você disse, né, você consegue comprovar o sucesso do seu modelo de negócio. Então, pode ter algum brasileiro assistindo a gente fora do Brasil e que queira ter esse tipo de modelo de negócio aonde ele está fora do Brasil. nossa, eu vou ficar tão orgulhoso se isso Nossa, e acontecer. eu, então? Vou ficar muito orgulhosa. Foi a ideia dela falar isso. Não, mas é verdade. Por que não? Não, exatamente. Qual que é o desafio? Casar o custo de aluguel, o faturamento, eu preciso que seja um múltiplo do aluguel. Se eu conseguir fazer isso, esse modelo de negócio se vinga em qualquer lugar. Caramba. O estudo inicial está para uma grande cidade, para uma metrópole, São Paulo, mas se for em Nova York e tiver que fazer isso, Imagina, é viável, Nova York. porque é mais adensado ainda. Aham. Bem mais que São Paulo. Inclusive, eu gosto muito de um pessoal que está em Tóquio e em Seul. São dois self-storages dessas regiões. É outro modelo, é lindíssimo você ver. É um modelo completamente autônomo. Quer dizer, as grandes cidades precisam, não tem muito o que se discutir. Mas foi por isso que eu te perguntei se é possível ter um negócio onde eu não preciso estar. Tá bom. Não, sim, Entende? sim. Nós já temos tecnologia para É isso. pensando no autônomo, entendeu? Tá. Pensando que tem um porteiro ali, entendeu? Porque precisa ter, né, alguém para monitorar ali. E a pessoa entra, vai no seu box e vai embora. Não precisa ter necessariamente um escritório dentro do Sim. negócio, ou precisa? Não precisa. É Hoje isso. nós já temos tecnologia para isso. É isso. Então É. eu posso ser uma investidora. Você pode ser uma investidora. O modelo de negócio para essa situação, qual que tem sido a solução? Até para falar de segurança. Está indo para dentro de shopping center. Então, quem está dentro de um shopping center, às vezes tem espaço ocioso dentro de um shopping, eles alugam um espaço lá, geralmente na garagem, no estacionamento, um canto, e é completamente autônomo. Nós ainda não temos formatado esse modelo, mas eu tive uma demanda, até de um amigo meu que é construtor, que fez a reforma, falou, Antônio, eu moro num lugar assim, assim, assado, tem tantos apartamentos, é um condomínio com vários edifícios, 7. Olha Eu que quero colocar no meu legal, condomínio esse hein? modelo. Aham. Falei, Jefferson, basta a gente formatar, porque a Formatar. tecnologia eu já tenho. E Que o máximo. procedimento é o mesmo, não vai fugir muito. Que máximo. Bom, nosso tempo está encerrando e eu quero que você passe agora para as pessoas que estão interessadas em ter uma franquia da Local Box. Já está disponível? Sim. Tá. Então, eu quero que você passe as informações para você que está em casa assistindo a gente, que tem o interesse em ter uma franquia de self-storage. Não, para quem está interessado, nosso site lá tem várias informações, tem um vídeo explicativo muito importante. Acho que o principal recado é o seguinte: se você confia em você, se você está vendo um momento positivo e se interessou pelo setor, nos considere, nos dê a honra de ter essa oportunidade de nos conhecer e faça uma avaliação. Vai ser uma honra para nós poder expor nossas instalações, nosso modelo de negócio. E nós temos um lema também para o setor de franquia, aliás, 2 lemas, eu vou até me estender um pouco. Um é transforme espaços vazios em oportunidades de investimento. Nós acreditamos que isso aqui o setor pode ser um setor muito convidativo e vai te dar muita alegria. E o outro, eu extraí de um livro, Adeus às Armas, de Ernest Hemingway, de 1929. Tem um momento no livro que ele fala
quem estará nas trincheiras ao seu lado? E a pessoa pergunta, mas isso é importante? E a resposta é, mais do que a própria guerra. Nós estaremos do seu lado. Eu acho que em qualquer setor que você for investir, veja quem estará do seu lado. Nós estamos nos posicionando aí como uma empresa que quer ser vitoriosa, que tem os seus valores, e estamos nessa jornada te convidando, tá bom? Valores, eu acho que é a palavra final para o nosso podcast, né? Quando a gente reconhece um valor, um caráter, a honestidade, tudo faz mais sentido, né? Quem vai estar do seu lado? Você que vai escolher. É isso mesmo. Antônio, foi um prazer contar mais sobre a história da Local Box. Sempre que você precisar, tiver, Lu, preciso estar com você no programa, porque tem novidades aqui da empresa que eu preciso contar para o pessoal. Tá O bom, aceito espaço o aqui está convite. aberto sempre. Agradeço o convite, muito obrigado. É isso aí, ó. Mais uma vez eu falo, quer sentar nessa cadeira, contar a sua história, como o Antônio acabou de contar, tá vendo? Tá expandindo o seu negócio. É só mandar uma mensagem pra gente. Para você, um grande beijo.